Na sequência, eu destaco com vocês no artigo 7º, né? É de responsabilidade dos respectivos sistemas de ensino, através dos seus órgãos normativos, regulamentar as estratégias específicas de atendimento escolar no campo e a flexibilização desse calendário escolar, né, salvaguardando nos diversos espaços pedagógicos e tempos de aprendizagem os princípios da política de igualdade, né? Então, só reforçando aquilo que a LDB já trazia, que o ano letivo pode ser estruturado, então, independente do ano civil, né? O artigo 8º também coloca da necessidade da estruturação de parcerias, visando esse desenvolvimento das experiências de escolarização básica da educação profissional, sem prejuízo das exigências que poderão ser acrescidas pelos respectivos sistemas de ensino, né? Então, aqui a gente tem uma preocupação com a articulação entre propostas pedagógicas das diretrizes curriculares, né, e também da educação básica, o direcionamento dessas atividades curriculares para um projeto de desenvolvimento sustentável. Então, a preservação ambiental acaba sendo um eixo central da atividade na escola do campo, né, até por conta desse contato direto que eles têm com os elementos naturais, enfim, e os impactos tanto que eles podem causar como que eles podem sofrer, né? E essa avaliação institucional da proposta com seus impactos sobre a vida individual e coletiva, né? E esse controle, o último item aqui, controle social da qualidade da educação escolar mediante a efetiva participação da comunidade no campo. Então, uma realidade que a gente tem na escola do campo é uma comunidade, na maioria das escolas, né, uma comunidade bastante ativa, bastante participativa. Inclusive, um dos documentos que a gente vai se pautar nas nossas próximas aulas é um documento também oficial do MEC, que ele vem falar sobre as escolas do campo e os conselhos escolares. A importância da valorização e estruturação dos conselhos escolares nas escolas do campo, né? Essa participação, esse exercício da democracia, né? Essa questão muito ativa, né? Bem, o artigo 9º também fala que das demandas provenientes dos movimentos sociais poderão subsidiar os componentes estruturantes das políticas educacionais. Mas, na sequência dessa nossa disciplina, nós vamos estudar um pouco sobre o MST, o Movimento Sem Terra, né? Então, é um movimento social que luta pelos direitos desses grupos de famílias da agricultura familiar, enfim, fazendo frente aos agronegócios, né? E a gente vai perceber que existe uma proposta curricular muito específica dentro dos movimentos sociais. Então, isso é autorizado, isso é respeitado enquanto diretriz curricular, certo? Depois a gente vai para o artigo 12, que o artigo 12, ele vai falar da formação dos professores, né? Então, ele vem falar da formação desses professores em nível superior para a educação básica, que exista uma qualificação mínima, né, para a realização, para a atuação desses professores nas escolas do campo. Então, é isso que nós temos, por exemplo, com essa disciplina de educação do campo, que é oferecido para vocês aqui na FESB, né? Os professores que já passaram pela formação inicial e não tiveram esse tipo de orientação, os sistemas precisam oferecer formação continuada para esses profissionais, tá? Artigo 13, os sistemas de ensino, além dos princípios e diretrizes que orientam a educação básica, observarão nessa normatização complementar da formação dos professores para o exercício das escolas do campo. Então, era o que o artigo 12 já trazia e o artigo 13 complementa, né? Que essa formação continuada dos professores e essa atuação curricular
ela precisa respeitar tanto desenvolver estudos a respeito da diversidade e do efetivo protagonismo dessas crianças e jovens e adultos no campo, né? Nesse viés tanto individual e coletivo. Então, a luta do homem do campo também aqui é muito valorizada, né? E aqui também ele destaca que essas propostas pedagógicas devem valorizar nessa organização de ensino a diversidade cultural, os processos de interação e formação do campo, a gestão democrática, o acesso ao avanço tecnológico e científico, enfim, essa questão da formação de sociedades colaborativas e democráticas, né? Então, esse viés, uma perspectiva curricular crítica, né, do despertar desse olhar crítico, o homem do campo e a luta pelos seus direitos e a sua valorização do homem do campo no campo é para ser uma das vertentes curriculares da atuação como professores e como estruturação curricular da educação do campo, tá? No que se refere também aqui, agora falando ao financiamento, né? Então, as escolas do campo recebem também as verbas, muito semelhante ao que acontece na zona urbana, né? Acontece que na zona rural existe também uma diferenciação de custo-aluno, né? Porque é um recurso per capita. Muitas vezes as escolas do campo acabam por receber menos dinheiro do que as escolas urbanas, porque esse dinheiro ele é dividido por cabeça, por número de alunos. E as escolas do campo costumam ter menos alunos. Então, por isso que acaba que a verba de uma escola do campo é menor do que a verba de uma escola urbana, mas é por conta do número de alunos. Porém, existe uma diferenciação desse financiamento, tá? E essa diferenciação se dá pela especificidade do campo, né? Inclusive por conta do deslocamento, da questão do transporte e deslocamento desses alunos. Essa questão de deslocamento, aqui ela é citada no penúltimo artigo aqui dessa resolução, mas a gente vai ver na próxima resolução que é o grande destaque falar sobre o acesso dessas crianças às escolas, mas no que se refere ao seu deslocamento, tá certo? Então, agora a gente vai partir para a próxima resolução.